Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 19 de novembro de 2021. Abalado, Lima Duarte manda recado para Paulo José e Tarcísio Meira: já eu estou por aí. Aos 91 anos, Lima Duarte publicou um vídeo emocionante se despedindo de Paulo José 1937-2021 e Tarcísio Meira 1935-2021 e relembrou seus momentos ao lado dos amigos. A morte não tem nada de espetacular. Espetacular é a vida, especialmente a desses dois, Paulo José e Tarcísio Meira. Se vai um pedaço fantástico, uma etapa maravilhosa da cultura brasileira, disse o ator, bastante emocionado. Descansem em paz, queridos amigos, queridos membros da minha vida, membros de mim, pedaços de mim, completou Lima. Em seguida, ele relembrou alguns momentos marcantes de sua vida profissional ao lado dos dois amigos. Trabalhava no Teatro de Arena em 1961 e estava ensaiando uma peça do Chico de Assis, Pessoas Lindas do Teatro, quando viu um rapaz. Ele tinha chegado do Sul e ficou ali, no teatro, se apaixonou pelas ideias. Eu trabalhava lá quando o Paulo José ficou morando no Teatro de Arena, disse Lima Duarte sobre Paulo José. Quando eu fiz o Sassamutema, em 88 ou 89, eu ganhei todos os prêmios de ator. Todos. Aí eu fui receber alguns deles, como o troféu imprensa, super importante, e disse: gente, é injusto esse prêmio. Esse ano, quem deveria ganhar todos os prêmios é o Tarcísio Meira, pelo seu personagem em Grande Sertão Veredas, relembrou ele. Ele fez Hermógenes de forma espetacular. E fez também no mesmo ano Capitão Rodrigo, de Tempo e o Vento. Foi lindo de ver, disse o veterano. Por fim, Lima Duarte mandou um recado: lá se vai um pedaço fantástico da cultura brasileira. Eles foram maravilhosos e pautaram a nossa cultura com as suas personalidades e necessidade de busca. Descansem em paz. Já eu estou por aí, finalizou ele. Aos 84 anos, Paulo José faleceu na última quarta-feira 11, vítima de complicações causadas por uma pneumonia. Aos 85 anos, Tarcísio Meira faleceu na última quinta-feira 12, vítima do vírus da Covid-19. Na Revista Espírita de fevereiro de 1865, Allan Kardec inclui um artigo intitulado Da Apreensão da Morte, onde esclarece: o homem, seja qual for o grau da escala social a que pertença, a partir do estado selvageria, tem o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última palavra da existência e que aqueles que lamentamos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais geral que a no nada. Como é, pois, que, entre os que creem na imortalidade da alma, ainda se encontra tanto apego às coisas da terra, e tão grande temor da morte? O temor da morte é efeito da sabedoria da providência, e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ela é necessária enquanto o homem não for bastante esclarecido quanto às condições da vida futura, como contrapeso ao arrastamento que sem esse freio levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho daqui, que deve servir para o seu próprio adiantamento. É por isto que nos povos primitivos o futuro não é mais que uma vaga intuição, depois uma simples esperança, e mais tarde, enfim, uma certeza, mas ainda contrabalançada por um secreto apego à vida corporal. À medida que o homem melhor compreende a vida futura, diminui o temor da morte, mas, ao mesmo tempo, melhor compreendendo a sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma, resignação e sem medo. A certeza da vida futura dá outro curso às suas ideias, outro objetivo a seus trabalhos.
Antes de ter essa certeza, ele só trabalha para o presente. Com essa certeza ele trabalha em vista do futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe que seu futuro depende da direção mais ou menos boa que der ao presente. A certeza de reencontrar os amigos após a morte, de continuar as relações que teve na Terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho, de crescer incessantemente em inteligência e em perfeição, lhe dá paciência para esperar e coragem para suportar as momentâneas fadigas da vida terrena. A solidariedade que vê estabelecer-se entre os mortos e os vivos lhe faz compreender a que deve existir entre os vivos, e a partir de então, a fraternidade tem sua razão de ser e a caridade um objetivo no presente e no futuro. Para libertar-se das apreensões da morte, deve poder encará-la sob seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado por pensamento no mundo invisível e dele ter feito uma ideia tão exata quanto possível, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se desprender da matéria. Naqueles que não são suficientemente avançados, a vida material ainda predomina sobre a vida espiritual. Ligando-se ao exterior, o homem só vê vida no corpo, ao passo que a vida real está na alma. Estando o corpo privado de vida, aos seus olhos tudo está perdido e ele se desespera. Se, em vez de concentrar o pensamento na vestimenta externa, ele voltasse para a própria fonte da vida, sobre a alma, que é o ser real a tudo sobrevivente, lamentaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e dores. Mas para isto é preciso uma força que o espírito só adquire com a maturidade. O temor da morte tem sua razão de ser, portanto, na insuficiência das noções sobre a vida futura, mas denota a necessidade de viver, e o medo que a destruição do corpo seja o fim de tudo. É, assim, provocado pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, ainda velada pela incerteza. Continua Allan Kardec, a doutrina espírita muda inteiramente a maneira de encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. O estado das almas após a morte não é mais um sistema, mas um resultado da observação. O véu está levantado, o mundo invisível nos aparece em toda a sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa, mas foram os próprios habitantes desse mundo que nos vieram descrever sua situação. Nós aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça. Nós assistimos a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Aí está para os espíritas a causa da calma com que encaram a morte, da serenidade de seus últimos instantes na terra. O que o sustenta não é somente a esperança, é a certeza. Eles sabem que a vida futura é apenas a continuação da vida presente em melhores condições, e a esperam com a mesma confiança com que esperam o nascer do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança estão nos fatos de que são testemunhas e na concordância desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus e as aspirações íntimas do homem. Além disso, a crença vulgar coloca as almas em regiões só acessíveis ao pensamento, onde elas se tornam de certo modo estranhas aos sobreviventes. A própria Igreja põe entre elas e estes últimos uma barreira intransponível, pois declara que todas as relações são rompidas e toda comunicação é impossível. Se estiverem no inferno, toda a esperança de revê-las está perdida para sempre, a menos que se vá também para lá. Se estiverem entre os eleitos, estarão totalmente absorvidas por sua beatitude contemplativa. Tudo isto estabelece entre os mortos e os vivos uma tal distância, que se olha a separação como eterna, por isto ainda preferem tê-las perto de si, sofrendo na terra, do que vê-las partirem, mesmo para o céu.
Ademais, a alma que está no céu é realmente feliz ao ver, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos queimando eternamente. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que dela faz um ser definido que o pensamento abarca e concebe. Isto já é muito para fixar as ideias sobre sua individualidade, suas aptidões e suas percepções. A lembrança dos que nos são caros repousa sobre algo real. Eles não são mais representados como chamas fugidias que nada lembram ao pensamento, mas sob uma forma concreta, que nos mostra melhor como seres vivos. Depois, em vez de estarem perdidos nas profundezas do espaço, estão em redor de nós. O mundo visível e o mundo invisível estão em relações perpétuas e se apoiam mutuamente. Não mais sendo permitida a dúvida sobre o futuro, o temor da morte não tem mais razão de ser. Ela é encarada com sangue frio, como uma libertação, como a porta da vida, e não como a porta do nada. Balneário Gaivota, 19 de novembro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.